Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária com a proteção de Deus e em nome do povo eu declaro aberta esta sessão. Saudamos todos que aqui estão presentes, sejam todos bem-vindos. Convido a todos para que fiquem de pé para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da lista de presença. Boa noite a todos. Boa noite. 32ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, data 14 de outubro de 2025. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Presente. Érica Benassi da Cruz Pereira. Ausente. José Ricardo Mendes. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Ausente. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Rogério Silvério Mendes. Presente. Valdemir Francisco Martimino. Presente. Peço à controladora interna que faça a leitura da ata da sessão anterior para discussão e votação. Ata da 31ª reunião ordinária da primeira sessão da 16ª legislatura. Ata da 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 7 do mês de outubro de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente cumprimentou a todos, dizendo que com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a sessão. O senhor presidente convidou a todos e aos nobres colegas a ficarem de pé para rezarem o Pai Nosso para abençoar a reunião ordinária. Em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que fizesse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 9 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo, Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, o senhor presidente solicitou à controladora interna que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e, após lida e discutida, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Após assinada a ata, o senhor presidente deu prosseguimento à reunião
e perguntou aos nobres edis que, se quisessem fazer uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram os seguintes vereadores: Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. O senhor presidente mencionou que, na presente sessão, estava presente a secretária municipal de Assistência Social e do Trabalho, senhora Sinara Mara Paulino, a quem agradeceu pela disponibilidade em comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos sobre os assuntos abordados. Logo após, o senhor presidente solicitou à senhora controladora interna que realizasse a leitura do ofício número 168/2025, com o objetivo de relembrar as perguntas que seriam respondidas pela secretária. A controladora fez a leitura do referido ofício, que continha as seguintes questões. Primeiro, explicações às razões pelas quais a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho não está realizando a liberação das cestas básicas, bem como dos materiais de construção destinados à população de baixa renda. Segundo, explicações do motivo das oficinas de artesanato não estarem sendo realizadas. Terceiro, diante das questões apresentadas, a senhora secretária gostaria de complementar algo pertinente ao assunto? Concluída a leitura, o senhor presidente convidou a senhora Sinara Mara Paulino para que ficasse à vontade e prestasse os devidos esclarecimentos, não apenas aos vereadores, mas também à população em geral. Na sequência, a senhora secretária subiu à tribuna, cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de prestar informações relevantes sobre as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, especialmente quanto à distribuição de cestas básicas, materiais de construção, oficinas, serviços de convivência, fortalecimento de vínculos e demais benefícios eventuais. No tocante às cestas básicas, informou que as entregas não estão totalmente paralisadas, mas, devido à limitação de recursos, estão sendo priorizados os grupos mais vulneráveis, conforme critérios técnicos definidos a partir de estudos sociais realizados pela equipe da Secretaria. Destacou que a cesta básica, assim como o pagamento de água, luz e o auxílio aluguel, são benefícios eventuais e não contínuos, sendo concedidos apenas em situações de necessidade comprovada, podendo ocorrer de forma recorrente somente em casos específicos, como, por exemplo, quando há pessoa no grupo familiar com problemas de saúde e renda mensal limitada. Ressaltou ainda que a concessão desses benefícios, quando disponíveis, é de competência exclusiva da assistência social, conforme estabelecido na legislação vigente. Em continuidade, tratou sobre os materiais de construção, explicando que também se trata de um benefício eventual, cuja liberação depende de critérios técnicos, laudos sociais, disponibilidade orçamentária e processo licitatório para aquisição dos itens. Informou que, até o momento, não houve dotação orçamentária específica destinada a essa finalidade, o que impossibilita sua execução. Acrescentou que a Secretaria reconhece a importância da distribuição de materiais de construção como parte do atendimento à população em situação de vulnerabilidade social,
Porém, a não liberação desses benefícios ocorre por motivos orçamentários e administrativos, alheios à sua alçada direta. Prosseguindo, a senhora secretária esclareceu que as oficinas ofertadas pela secretaria estiveram temporariamente paralisadas devido à necessidade de realização de processo licitatório, o qual é minucioso por envolver grande quantidade de materiais. Finalizou, afirmando que estão trabalhando para retomar as atividades e que já foram desenvolvidos projetos para o próximo ano, visando ampliar as oficinas e as atividades socioeducativas. Reforçou que a secretaria não tem se omitido em suas responsabilidades, pois continua realizando os atendimentos socioassistenciais, orientando os usuários e encaminhando suas demandas. Contudo, ressaltou que a execução material de muitos benefícios depende da liberação de recursos financeiros e orçamentários. Diante disso, sugeriu que esta Casa Legislativa convide o senhor secretário municipal de Administração, Planejamento e Fazenda para prestar esclarecimentos mais detalhados sobre a disponibilidade orçamentária e financeira necessária para a efetivação dos benefícios e agradeceu a todos pela atenção. Em sequência, o senhor presidente abriu espaço para eventuais questionamentos. O senhor vereador Josmar Mendes Rigo perguntou se o orçamento deste ano é o mesmo do ano anterior. A senhora secretária respondeu que esses dados precisam ser analisados e que não possuía a informação naquele momento. O senhor vereador Josmar Mendes Rigo mencionou que, no ano anterior, houve maior distribuição de materiais de construção e que neste ano isso não está ocorrendo. Quanto às cestas básicas, observou que apenas as pessoas em extrema necessidade estão sendo contempladas. A senhora secretária respondeu que são realmente pessoas em situação de vulnerabilidade e que ninguém solicita auxílio por vontade própria, reiterando que, devido à falta de recursos, estão priorizando os casos mais urgentes. Esclareceu ainda que tais benefícios não são contínuos nem mensais, mas concedidos em situações eventuais. O senhor presidente interveio informando que as questões orçamentárias não competem à Secretaria de Assistência Social, e sim à Secretaria de Planejamento, reforçando a sugestão da senhora secretária de convocar o responsável para prestar esclarecimentos sobre o assunto. A senhora secretária complementou dizendo que o processo de licitação para cestas básicas foi concluído recentemente e que a partir dele será realizada nova compra. O senhor vereador Josmar Mendes Rigo insistiu sobre os valores orçamentários, ao que a senhora secretária respondeu que esses dados devem ser levantados junto ao contador, convidando os vereadores a comparecerem ao setor contábil na prefeitura para verificarem as informações. O senhor vereador Josmar Mendes Rigo perguntou ainda se havia planejamento mensal de gastos e a senhora secretária confirmou que sim. Posteriormente, a senhora vereadora Érica Benassi da Cruz Pereira questionou sobre as inscrições das crianças nas oficinas. A senhora secretária respondeu que as inscrições foram realizadas e que as atividades serão retomadas no dia 20 de novembro.
A senhora vereadora Érica Benácia da Cruz Pereira observou que as inscrições ocorreram no início do ano e que as crianças aguardaram durante todo o período sem início das oficinas. A senhora secretária informou que as atividades serão retomadas com o projeto natalino. Logo após, o senhor vereador Valdemir Francisco Martimino mencionou que foi apresentado um projeto de lei para auxiliar pessoas de baixa renda com materiais e serviços de pedreiro. O senhor presidente esclareceu que a senhora secretária estava presente apenas para responder às perguntas encaminhadas por esta casa e que a problemática principal apontada foi a falta de dotação orçamentária. O senhor vereador Valdemir Francisco Martimino questionou se essa questão competia à Secretaria de Planejamento e o senhor presidente respondeu que sim, mas que seria adequado formalizar um ofício para solicitar esclarecimentos. Diante disso, o senhor presidente colocou em votação a proposta de convocar o senhor secretário de Planejamento para prestar informações sobre a questão orçamentária e financeira, sendo a convocação aprovada por unanimidade. Sendo assim, ficou definido que o ofício seria formulado e apresentado na próxima sessão, permitindo que os vereadores acrescentassem novas perguntas antes do envio ao Poder Executivo. O senhor presidente agradeceu à senhora secretária pelos esclarecimentos, sendo aplaudida pelos presentes. Em ato contínuo, o senhor vereador Rogério Silvério Mendes solicitou o envio de um ofício à Secretaria de Saúde, relatando que há um médico que está há aproximadamente 3 meses sem receber, apesar de estar prestando relevantes serviços à população. O pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao senhor vereador Valdemir Francisco Martimino, que relatou que fez uma visita na Escola Estadual Professora Celina de Rezende Vilela, acompanhado do assessor do deputado Luizinho, responsável pela emenda que destinou recursos para obras e outros na escola mencionada, e em seguida fez uma indicação ao Executivo para que fossem tomadas providências quanto à situação precária da quadra poliesportiva localizada na Escola Estadual Professora Celina de Rezende Vilela, especialmente em relação aos banheiros, trancados e em mau estado, que está desativado há anos. A indicação foi colocada em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, o senhor presidente informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 14 de outubro de 2025, às 19 horas, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. A ata está aberta para discussão. Ata em votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, que permaneçam como estão. Caso contrário, pode se manifestar. Ata aprovada por unanimidade.
Aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Rogério? Não. Cassimiro? Não. Ricardo? Não. Josmar? Não. Valdemir? Nelson? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos vereadores. Se todos já entregaram o convite aos homenageados? Sim. Já? Já? Dimas? Já. Então a gente vai só formalizar a data e já passar para vocês ainda essa semana, até mais tardar semana que vem. Nossa nova sessão ordinária será dia 21/10/2025 às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.